porque ele teve um problema muito triste com a família, e eu vejo ele muito ansioso na hora do futebol, mas não para jogar, mas sim para fazer a vontade do avô. Se isso pode causar um problema futuro, que hoje tem criança que está sendo pressionada pelos pais, porque quer que seja um médico, quer que seja isso, mas não está esquecendo que são crianças. Estão querendo que as crianças pulem etapas para poder a pessoa se satisfazer pela vontade que foi dele quando era adulto. Então, assim, a pergunta que eu falo, essa criança pode ter um problema futuro por essa pressão que ele está tendo agora? Não dá para precisar, vai ter um problema futuro, mas, por exemplo, a teoria cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu me assento para fazer os meus atendimentos, vai falar que a tríade cognitiva é composta de 3 etapas. A primeira é o que eu penso acerca de mim mesmo, ou seja, meu autoconceito, né, meu processo de consciência e tudo mais. A segunda seria o que eu acho, e aqui friso a palavra acho, o que eu acho que as pessoas importantes pensam ao meu respeito. E o terceiro aspecto é como essa pessoa olha para a vida dela numa linha tempo, passado, presente e futuro. Então, possivelmente, se essa criança ela não for um pouco resiliente, e aqui a resiliência é a capacidade de resistir a um meio aversivo, ela pode sim desenvolver sim, um aspecto mais ansiogênico, né, alguma coisa desse sentido. Porém, a gente foca muito na expectativa do avô. E às vezes a gente fala assim, você não tem que se importar com a opinião dos outros. Mas esse avô não é qualquer pessoa. Então, nós nos importamos com a opinião de pessoas importantes. E, às vezes, moldamos, sim, a questão cognitiva, ou seja, a forma como a gente pensa, com a ideia de atender a expectativa de alguém. Né? A ideia é pensar o seguinte, como é que essa criança está percebendo a cobrança do avô? Porque o nosso sistema de crenças, só para concluir, é formado exatamente dessas informações que a gente vai captando no meio que a gente vive. Então, se você tem que ser o melhor jogador e ele faz vários gols, mas perde um, e o avô foca no que ele perdeu, ele não consegue nem perceber que ele fez 5 gols, mas perdeu apenas um. Então, ele começa a se cobrar. Né? Isso pode gerar lá na frente um esquema de inadequação, ou seja, uma forma de pensar que ele só vai olhar para o erro dele e não para os acertos da vida dele. Eu gostaria também de dar uma palavra sobre esse assunto, além de tudo que o Jabas já falou. A gente vê a possibilidade também de, futuramente, essa criança desenvolver o que a gente chama de ansiedade de desempenho, ou seja, a criança é submetida a uma pressão muito grande e, quando ele fica adulto e ele vai executar uma função onde ele é olhado, onde ele é observado, então ele fica bastante envergonhado e não consegue desempenhar a função, porque ele está em um estado de ansiedade muito elevado. Então, além de tudo que o Jabas já falou, pode haver sim a possibilidade de essa criança ter, não é, essa ansiedade de desempenho, ou seja, no momento em que é testado, ele não sabe desempenhar a função, o papel, porque ele está em pleno estado de ansiedade devido à pressão que sofreu na infância. Eu lhe diria que no futuro a gente não tem muito como precisar, como foi colocado aqui, porque vai depender muito da estrutura desse paciente, como é que ele vai trabalhar. Mas eu lhe diria o seguinte, o problema já está aí, agora, nesse momento. Já é um paciente que tem um problema, porque ele está vivendo essa angústia, essa somatização. Então, nesse momento, ele já tem um problema. Como vai ser o futuro, é algo a ser trabalhado. Uma certa época, eu vi ministrando um curso no Rio Grande do Norte, eu tinha na turma um aluno que ele era um ex-padre. E aí eu conheci a história dele. Ele foi padre até o dia que a mãe morreu. No dia que a mãe morreu, ele largou a batina e casou, porque ele disse que foi padre porque os irmãos dele, um foi ser advogado, outro foi ser médico, outro foi ser alguma coisa, e aí o pai dizia assim, os pais diziam assim, mas nenhum dos nossos filhos será padre, será sacerdote? E ele, para não ofender a integridade da vontade do pai e da mãe, ele morreu. E aí ele disse assim, aí eu ficava na expectativa de mamãe morrer, para eu me libertar disso. Que expectativa, né? Então, vai depender muito da estrutura da mente de cada um. Até que ponto a teologia pode responder
as complexidades da neurociência. A gente não vê como uma mistura entre neurociências e religião, mas em algumas situações essas linhas se cruzam. Por exemplo, recentemente, pesquisas no cérebro de pessoas mostraram claramente que 20 minutos de oração por dia trabalha as atividades do cérebro e a pessoa fica mais confiante e inteligente. Isso acontece porque a plasticidade cerebral é ativada, os neurônios começam a trabalhar em favor dessa situação. Então, em alguns momentos, essas linhas se cruzam, neurociência e religião, como essa, por exemplo, da oração e também a leitura bíblica. Muitos estudos têm mostrado que a leitura bíblica trabalha o cérebro de tal forma que a pessoa fica com mais confiança, fica mais inteligente e ativa neurônios que levam a pessoa a ficar mais firme, mais preparada para determinadas situações da vida. Então, em alguns pontos, as neurociências e a religião, elas se cruzam, mas em outros realmente são antagônicas. Até alguns meses atrás, eu li um artigo falando de neuroteologia, não sei se vocês já ouviram falar, e cada vez mais está sendo trabalhado essa questão de unidade entre a teologia e as neurociências. E esse curso vai ser começado daqui mais ou menos uns 2, 3 anos, de neuroteologia, ou seja, uma união entre a teologia e as neurociências. Uma vez em uma consulta me perguntaram: Jarbas, como eu vou definir o que é psicológico do que é espiritual? Essa pergunta é bem peculiar, porque, pegando aqui um gancho com o que o colega está falando, eu tenho uma pintura lá no consultório do Caravaggio, né? E aquela pintura é muito bonita, o Abraão indo sacrificar o Isaac, né? O anjo e tal, muito bonito. E as pinturas renascentistas, ela tem uma ideia de vir da escuridão e dando luz, né? Até a pintura ficar mais em evidência, né? Que você vê no quadro, quem está em evidência é o cordeiro, o anjo, Abraão e o Isaac, e todo o resto é fundo. Digamos que a psicologia e a espiritualidade, né? Viver uma vida cristã, é como se fosse essa pintura, que cada cor é um elemento, porém as fronteiras se borram. Até porque, se a gente for pensar, o pecado, ele é um comportamento, né? Um comportamento. E ele nasce aonde? Talvez não, ele nasce exatamente no nosso pensamento, e vai ser alimentado por nossas emoções, que depois vai virar uma atitude. Então, se a gente parte dessa lógica, claro, né, vocês não precisam ficar assim, o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou fazendo, vocês vão desenvolver toque religioso, né? E aí, isso aí é uma voltinha difícil às vezes, porque o cristão sofre muito com isso, né? E aí fica pensando: nossa, será que eu blasfemei? Será que eu orei certo? Será que eu pequei? Será que Deus me perdoou? Agora o pastor pregou, né? Ih, eu vou para o inferno, meu Deus do céu, estou indo para o inferno, já estou até sentindo calor, olha o cheiro de enxofre. Então tem gente que vai na pilha mesmo. Então, claro, estou ilustrando isso de forma engraçada, mas é um processo de sofrimento muito grande. Então, o que é psicológico e o que é espiritual são coisas distintas, porém, às vezes se encontram. Até porque Deus nos deu discernimento, nos deu uma consciência, que são os nossos pensamentos, nos deu emoção e nos fez nos comportar para vivermos em sociedade, né? Sem um comportamento social, essa conversa aqui não estaria acontecendo agora. Então, é bem por aí mesmo. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela tem um núcleo que é chamado de núcleo de espiritualidade. Nós temos um colega que ele recebeu um prêmio, que é o Dr. Alexander, mundial, foi o primeiro da América Latina a receber esse prêmio, e recentemente foi apresentado em Harvard, que é uma das maiores universidades, mais conceituadas do mundo, estudos sobre espiritualidade. E esses estudos, eles evidenciam que oração, leitura da palavra, meditação, tudo isso tem um papel positivo na recuperação do paciente. Alguns anos atrás, foi feito um estudo, 10, 15 anos atrás, onde se pegou alguns pacientes que estavam na UTI, separaram esses pacientes por grupos, mandaram nome de alguns desses pacientes para instituições
budistas, católicas, espíritas, protestantes, para que se dirigisse oração em relação a essas pessoas, sem que elas soubessem que estava sendo orado por elas. E o outro grupo não receberia oração. No final do estudo, se constatou que aquelas pessoas que receberam oração tiveram recuperação maior do que aquelas pessoas por quem não se orava. Então, isso é uma coisa interessante. Essa semana que passou, eu atendi uma paciente que ela é médium e ela tem a capacidade, digamos, de interagir com o mundo espiritual vendo determinadas entidades. Só que ela estava em surto psicótico. E aí ela estava junto com a outra médium na consulta, e eu disse assim, como é que eu posso discernir se isso que ela está tendo é do mundo espiritual, porque ela disse que uma entidade aparece para ela e manda ela fazer coisas que não deve. Como é que eu posso discernir se isso é do mundo espiritual ou se isso é uma alucinação? Eu perguntei a outra médium, você vê? Eu disse, então isso é alucinação. Porque na psiquiatria, quando a gente recebe um paciente que vem de uma religião de matriz africana ou de espiritismo, que eles têm uma experiência nesse mundo, o referencial é, essa experiência dessa pessoa pode ser validada no contexto onde ela está inserida? Não. É por isso que eles mandam procurar o psiquiatra, porque não foi validado. Mas existe a experiência dentro do contexto deles lá. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. A concepção do que é esse mundo é que pode ser diferente entre católicos, espíritas, budistas, protestantes, mas esse mundo existe. Então, a neurociência, quando a gente diz assim, ela tem que andar afastada da teologia? Não, mas ela tem que estar cativa à teologia, porque a teologia, ela é anterior à neurociência. Eu queria saber se a depressão, uma pessoa pode nascer com depressão, ou já ela pode adquirir por herança, e a segunda é se ela tem cura. Vou responder primeiro falando assim, a pessoa quando nasce, já nasce com diabetes, a pessoa já nasce com hipertensão, geneticamente sim. Ela nasce com toda a propensão e característica para, num determinado momento da vida, apresentar o diabetes, apresentar a hipertensão. Então, eu poderia lhe dizer que, qual tipo de depressão? Nós temos a depressão neuroquímica, biológica, aquela que o indivíduo nasce com deficiência de algumas substâncias, certo? Que vão futuramente se manifestar como um quadro de depressão, mas nós temos também aquilo que nós chamamos de transtorno depressivo, que são provocados por circunstâncias da vida e que o indivíduo ele se abate nessa condição. Aí a pergunta é, o que é cura? Dentro da medicina, eu posso dizer que a medicina pouca coisa cura, mas ela trata sempre, estabiliza. Então, se eu entendo que curar é manter o paciente estável e com a vida social funcional, existe cura. Mas eu dizer que esse paciente nunca mais vai ter, aí eu não posso afirmar. Por quê? Porque aí eu voltaria de novo para aquilo. A nossa estrutura, ela está caída. Nós fomos seres que poderíamos estar vivendo eternamente e um dia viveremos sem dor, sem sofrimento, sem patologia, sem nada. Mas aqui nesse tempo presente, ainda somos passíveis de muitas enfermidades. É a depressão, se é a depressão neuroquímica, a pessoa nasce com. Se é relacionada ao transtorno do convívio do dia a dia, ela adquire por circunstâncias de vida. E a cura seria a estabilidade e não a ausência total da patologia. Essa questão de depressão, a gente, no consultório, sempre está enfrentando, a maioria dos pacientes ou chega com ansiedade ou com depressão. Isso tem muito a ver, os estudos mostram, e também a nossa própria experiência dentro do consultório, que está bastante relacionado também com o ambiente que a gente vive. A gente pode nascer, não é, com uma propensão genética à depressão, mas se a gente viver em um ambiente bom, um ambiente feliz, um ambiente que nos dê amor e trate de todas as necessidades emocionais, psíquicas, espirituais, sociais que nós precisamos, talvez mesmo com essa propensão, nós não venhamos manifestar a depressão.
Mas se a gente vive num ambiente tóxico, onde a gente é muito prejudicado, forçado, né? A gente não é acolhido, a gente não é abraçado, a gente não é entendido, mesmo que essa genética seja fraca, há uma probabilidade enorme de uma pessoa adquirir a depressão. Então, as experiências mostram que determinadas áreas da vida, quando elas são tiradas de nós vamos ficando fracos na vontade de viver. E a depressão, a maior parte que a gente tem visto hoje, se manifesta dessa forma. A gente pergunta, como vai a sua vida material? Estou desempregado, estou sem dinheiro. Como vai a sua vida conjugal? Estou em vias do divórcio. Como vai a sua vida social? Não consigo arrumar amigo nenhum. Então, depois que todas essas áreas são arrasadas, não há outra solução ou expectativa, a não ser que a pessoa entre em um estado de depressão. Então, tem muito a ver com o ambiente que a gente vive. Por isso que eu quero desafiar vocês a dar leveza ao ambiente, a compreender, ser compreendido, porque agindo assim você vai tratar a depressão dentro da sua família. Só queria fazer um contraponto, né, dessa sua fala, que é perfeita. Essa questão ambiental, ela realmente é super relevante, né, falar do aspecto biológico, do aspecto ambiental. Porém, temos um ponto aqui que é muito comum ver os jovens hoje deprimidos. E aí eu atendi uma vez um jovem, mais ou menos 18 anos, entrando na universidade, o pai deu um carro novo, ele passou na faculdade e o pai deu um carro novo. Aí ele ganhou o carro e tal, e aquele cara que tem tudo. Literalmente, você olha assim, você fala assim, eu queria a vida dele. Eu queria morar na casa dele, eu queria o carro que ele ganhou, eu queria... Né, aquela coisa, claro, isso é uma brincadeira. Mas, assim, ele não tinha do que se queixar. E ele deprimiu. E aí, a grande dor dele era assim, por que eu que tenho tudo, parece que não tenho nada? Essa pergunta me tocou quando ele falou isso. Por que eu que tenho tudo, parece que não tenho nada? Porque a partir do momento que esse jovem, ele tem tudo, e hoje a gente tem as experiências das redes sociais, que você vê a vida perfeita de alguém, né? Ah, não, olha só, Jarbas e Larissa, olha lá o Instagram de Jarbas, tão fofinho, até parece que o pau não quebra lá em casa, né? Quebra, né? Aí olha a vida de outra pessoa, ah, olha só a casa que essa pessoa mora, eu queria isso. E esse jovem estava deprimido, tendo todas essas coisas. Então ele tinha qualidade financeira, ele tinha qualidade de vida, ele tinha boa alimentação, ele tinha esse ambiente propício. Só que a imagem que ele tinha sobre ele mesmo era que os pais dele podiam dar tudo a ele, mas ele nunca era bom o suficiente para os pais. O pai era aquele médico bem-sucedido, que trabalhava muito, a mãe aquela esposa troféu, por assim dizer, né? Que ia para academia, pilates, tal, não sei o quê, e ele era aquele cara que, eu perguntei, com quem é que você mais gosta de conversar? Ele, com um motorista, com o meu motorista. E eu me sinto culpado por ter as coisas, porque eu gosto desse cara, ele é bom comigo, e ele não tem o que eu tenho. Então ele começou a deprimir, claro que teve aspectos biológicos nesse processo, né? A família tinha um quadro depressivo, né? Aquela coisa toda, várias pessoas no processo de anamnese tinham depressão, mas do ponto de vista, aquela pessoa que você fala assim, olha as crianças da África, essas sim estão sofrendo, por que você está sofrendo? E ele se sentia culpado por ter as coisas e não saber por que ele estava doente, por que ele estava deprimido. Então, assim, o ambiente, às vezes, não é só ter, né? Eu acho que é muito feliz a sua fala, que não é só ter as coisas, mas é ter a convivência de boas pessoas, é ter bons relacionamentos, é ter boa saúde mental, é ter boa... É você cobrir as áreas da sua vida, não é só essa coisa de ter, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, que ele fala assim, a sociedade adoeceu tanto que você tem que ter para ser. Então, você, a partir do momento que você tem algo, você é algo. É muito comum vocês hoje saírem daqui olhando para mim e falando assim, quem é Jarbas? Ah, Jarbas é o psicólogo. Eu não sou o psicólogo. O psicólogo é a ferramenta que eu utilizo para o meu trabalho. Eu sou o Jarbas e tenho uma personalidade aqui, cheia de traumas. Eu sou uma plantinha com dificuldades emocionais também, né? Difícil, né? Como diz o meme lá. E todos nós temos nossas dificuldades, mas a questão é
como olhamos para a nossa existência, como olhamos para nossas necessidades. Por que a sociedade está tão doente hoje, tendo tanta coisa? Porque a tecnologia e o Instagram e as redes sociais incutiram nas pessoas uma ideia de felicidade imediata. E essa felicidade imediata é aquele pico dopaminérgico de dopamina suja que vai gerando um processo de cansaço e desgaste que a partir do momento que você tem uma atividade menos prazerosa, você simplesmente não consegue executar e muitas vezes essa pessoa deprime. Mas a gente entende também que entra aí uma questão de pareamento. Veja bem, você pode, nas 3 áreas, não é? Você pode atender o seu filho, o seu familiar, mas se seu filho tiver uma necessidade maior nas outras 3, que são 6 áreas, então aquilo onde ele tem uma necessidade maior não sendo atendido, as 3 áreas que foram atendidas, uma vez que ele tem uma necessidade menor, vão sucumbir diante da necessidade daquilo que ele queria e não teve. Porque às vezes se você precisa de um abraço do seu pai, aí seu pai vem com presente. Você precisa de uma palavra de apoio, até mesmo de repreensão, porque, por mais paradoxal que pareça, a repreensão é uma prova de que a pessoa ama a gente. Quando o pai deixa o filho à vontade, fazendo tudo o que quer, o filho vai entender que o pai não tem nenhum amor por ele, por isso que deixa ele fazendo o que quer. Então, as áreas, não é? As 6 áreas que precisam ser corrigidas ou trabalhadas, se uma dessas áreas não forem atendidas e ela for de maior necessidade, aquela área que não foi atendida vai superar as áreas que estão sendo atendidas. Por isso que você vê questões como essa que o Jabas abordou, não é? O menino tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem muitas vezes a possibilidade de estudar numa boa universidade, mas ele tem o abraço do pai, ele tem a presença do pai, ele tem a validação do pai no momento em que ele mais precisa. Então, quando esse pareamento se manifesta, certamente a parte menos carente vai sucumbir diante da mais carente. 1/3 das depressões, elas são aquelas neurobiológicas, que é química, não precisa de nada para o indivíduo deprimir, ele já é deprimido pela questão neuroquímica. 2/3, eles são provocados por essas circunstâncias de vida, a forma como foi criado, a aceitação, a validação, né? Como médico, eu tenho recebido alguns pacientes, principalmente mulheres, que estão com peso ideal, altura dentro de um padrão de IMC ideal, mas que não estão satisfeitas com o seu próprio corpo, com a sua própria aparência, com a sua própria situação, e estão sendo encaminhadas para o psiquiatra porque estão depressivas, né? Então, aquela depressão, e eu recebi uma paciente que ela queria a todo custo, perder uma gordura abdominal que não tinha. O que ela tinha era o acolchoamento normal daquele abdômen. E aí, quando ela me disse assim, doutor, eu vim aqui porque eu digo, mas eu não trabalho com a parte de estética, embora eu tenha uma formação nessa área, mas nunca quis trabalhar com isso, né? Eu disse, mas não tenho. Ela disse, não, mas meu cirurgião plástico mandou procurar o senhor como psiquiatra. Eu digo, então, não é para perder. Então, o cirurgião plástico manda para procurar, porque a paciente estava deprimido, porque ele queria perder uma coisa que não tinha. Validação. Ela não se sentia validada, né? E aí, quando a gente vai ver a história, desde criancinha, sempre foi gordinha, entre aspas, e aquilo ali foi uma coisa que marcou, e ela nunca estava satisfeita. Outra coisa que eu acho interessante, e às vezes até a gente brinca tal, é aquela história, né, que menino, coma tudo, porque tanta gente está passando necessidade aí, e aí a pergunta é, por você comer tudo, vai resolver a necessidade dos outros como? Mas a coisa que é colocada para essa criança é, coma tudo para ficar forte, e essa criança come às vezes tudo, fica forte, mas aquela questão, ela não queria ter aquele, porque o forte, na realidade, está associado a peso, e ela quer abolir. Então, é muito complexa essa situação, muito complexa, quando a gente aborda esse aspecto relacionado à validação.
Nos transtornos alimentares, no caso anorexia nervosa, o que ela tem a ver com essa saúde mental? Ela é uma manifestação da depressão. Muito obrigada. Nós temos 2 grandes grupos de transtornos alimentares, a anorexia nervosa e a bulimia. Em um, o indivíduo não come para poder não ganhar peso. No outro, o indivíduo come e depois vomita, bota para fora, força o vômito para poder comer mais, mas ele faz tudo isso também para não ganhar peso. Então, nós vamos ter um peso que vai estar mais validado acima, o outro nós vamos ter aquele peso que vai estar abaixo. Nós temos também as manifestações somatoformes, que são da mente para o corpo, que muitas vezes vai se manifestar em alguns órgãos, entre eles o estômago ou o pulmão, quando o indivíduo diz, quando eu estou tenso, eu estou nervoso, eu tenho falta de ar, ou então, quando eu estou tenso, eu estou nervoso, eu sinto uma dor epigástrica, né, que é a dor do estômago, e isso aí tem a ver muito com a medicina psicossomática, que seria uma tríade, né, onde a criança, ela é gratificada por uma situação, e ela repete aquele padrão, e esse padrão tem a ver muitas vezes com uma dor no órgão que ela sentiu, ou uma carência que ela teve, e isso vai se manifestando e repetindo, mas tem que ter uma estrutura mental prévia para isso, e ela acaba desenvolvendo também transtornos alimentares, muitas vezes relacionados, mas o que eu poderia lhe dizer, Marilu, é o seguinte, você tem um quadro depressivo, você já toma medicamento há muito tempo, mas para tratar hoje as questões relacionadas à bulimia e para tratar também a anorexia nervosa, a melhor conduta é a terapia comportamental, é ir para um psicólogo, fazer o seu tratamento, o seu acompanhamento, terapia cognitivo-comportamental. Como eu te falei, tem 2 grupos, que são os alimentares, os transtornos alimentares verdadeiros, anorexia e bulimia, e tem a manifestação psicossomática, que é uma descarga da mente para o organismo, onde ele vai encontrar numa estrutura orgânica, quer seja pele, quer seja estômago, quer seja intestino, pulmão, seja lá qual for a frase, isso tem a ver com transtorno de desenvolvimento, né? A base da medicina psicossomática, ela tem a ver com padrões repetitivos de dor e sofrimento na infância, seguido de gratificação. Vou dar um exemplo aqui claro para vocês. A criança nasceu com uma predisposição genética para ter um problema no estômago, um exemplo, né? Isso é genético. Naquele momento, ela teve uma repetição de um padrão, chorar porque estava com fome e ser amamentada. Chorar porque estava com fome e ser amamentada. Chorar porque estava com fome e ser amamentada. Ou seja, a dor provocou algo benéfico. Toda vez que ela crescer, tiver uma crise de dor, de sofrimento no ambiente, onde é que vai doer? No estômago. Porque está um padrão mental que depois da dor do estômago vem um socorro, que seria o seio materno. Isso é medicina psicossomática. O seu caso não é porque você não queria ganhar ou perder peso. O seu caso é porque você tem uma dor, mas na sua infância você tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, que foi o que deixou essa marca de canalizar do cérebro para o seu estômago. A questão fisiológica já está tratada, mas a teoria cognitiva comportamental, né, como é que trabalharia essa questão? Entender exatamente o fluxo de pensamento. Se eu penso que eu vou ter uma dor no estômago, ou não me alimento, ou acho que o medicamento... Então, o Aaron Beck, né, que é o fundador da teoria cognitiva, ele vai falar de pensamentos automáticos negativos. E o que acontece com o pensamento automático negativo é que você acredita naquela história que o seu cérebro está lhe contando, né? A gente pode chamar isso de fusão cognitiva, quando você funde isso à sua personalidade, você acha que é determinada coisa, ou dissonância cognitiva, ou seja, aquela historinha que você conta para si mesmo, para você entender, né? A psicanálise vai chamar de neurose, por exemplo, né? Então, às vezes a gente conta algumas mentiras para a gente ficar bem, né? Isso é muito comum com aquelas pessoas que estão meio que se acomodadas com o pecado, por exemplo, né? Fazendo um link. Ah, não, é meu pecado de estimação, né? Não, eu faço isso, mas Deus já me perdoa. O pessoal da hipergraça que eu diga, né? Tá tudo certo, né? Você é o centro do coração, da vontade do coração de Deus. Vai? Não vai não, né? Pelo amor de Deus. Né? Não faz o que o seu coração manda, não.
Mas a ideia desses conceitos é vocês entenderem o seguinte: se eu penso algo negativo, isso vai acontecer? Por que precisamos pensar no pensamento, né? Sócrates fazia isso, né? Tanto é que tem uma técnica chamada inquérito socrático. Então, a ideia é você pegar o que você pensa e conversar com esse pensamento. Você é verdade? Você é mentira? Você vem da onde? Tipo o Globo Repórter, né? O que come, de onde vem, para onde vai, enfim. A partir do momento que você entende o fluxo mental, você vai distinguir se aquilo é uma mentira ou uma verdade. E aí o processo de sofrimento acaba se diluindo por consequência. Muito bem. É também uma outra questão, a questão da autorregulação emocional através da alimentação. Às vezes a gente está bastante irritado, não é? E muita gente até ganha peso por isso, porque a pessoa usa o alimento como regulador emocional. Eu estou zangado, então eu vou, assalto a geladeira ali, eu como pudim, eu como até um frango inteiro, o que tiver ali eu estou comendo. Ao usar aquele alimento, a pessoa se sente mais tranquila, mais calma. Isso dá a impressão de que a pessoa está melhor com relação àquela tensão, aquele estresse que estava vivendo. Então, essa questão da regulação alimentar também deve ser levada em conta, porque aí você vai comer, depois de comer você vai voltar para fora, comer de novo, para tentar se regular emocionalmente, mas comida não é remédio para regular as nossas emoções. A minha pergunta é bem simples. Vocês escutaram casos onde Deus curou milagrosamente uma pessoa com problemas dessas naturezas diversas que foram colocadas aqui? Sim. Eu mesmo sou alvo desse cuidado de Deus na minha vida. Uma certa época, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de ministério, eu tive uma crise bem parecida com essa que a irmã relatou aí. Em 3 dias eu tive as seguintes notícias: a minha mãe morreu, o meu irmão foi preso e logo em seguida também morreu, e eu recebi uma notícia não muito boa da minha filha, porque eu sonhava em casar minha filha virgem, na igreja, tudo direitinho, e de repente eu fui informado de que ela estava grávida. Simplesmente eu entrei em depressão. Eu não consegui superar. Eu fiquei mais ou menos 6 meses em depressão, o psiquiatra me tratando, e ele me passou vários remédios. Eu tomava aqueles remédios, eu ficava muito entorpecido, eu ainda não era psicólogo, e um dia eu entrei dentro do meu carro e eu fui tomar o remédio, e eu ouvi claramente a voz de Deus dizer assim: não tome esse remédio, porque agora eu vou lhe curar dessa depressão. Eu não tomei o remédio, e eu entrei na casa da minha família, tinha mais ou menos umas 20 a 30 pessoas, e sem eu dizer nada, eles começaram a pular, se alegrar, dizer: seu semblante mudou completamente, você é uma outra pessoa. E naquele momento, instantaneamente, Deus curou a minha depressão. Foi realmente um relato divino, não teve nada a ver com psicologia nem com psiquiatria. Foi um milagre de Deus na minha vida. Mas por que eu comecei a estudar psicologia? Porque eu tive uma criação muito difícil, eu vivi uma situação de abandono dos meus pais, e eu tinha muita dificuldade com isso refletia até no meu ministério. E aí não foi a intervenção divina que me levou a mudar o meu pensamento com relação a certas coisas. Foi, de fato, a intervenção psicológica que me levou a ter um comportamento diferente, a ser uma pessoa que vê a vida de uma forma diferente, não é? Eu admiro muito a TCC, e já sabe o quanto ela é boa, né? Porque é uma situação, produz um pensamento, o pensamento vai produzir um comportamento, ou o pensamento vai produzir um sentimento, o sentimento vai produzir um comportamento, e aí as consequências. E essas consequências me machucavam muito. Então, na faculdade, eu encontrei chaves, mas também não nego que há muita intervenção de Deus na minha formação, que me levaram a melhorar bastante a minha visão de mundo e o meu comportamento.
Mas houve um milagre na minha vida que não foi psicologia, nem psiquiatria, nem remédio. Foi a cura da minha depressão. Foi Deus, foi um milagre de Deus. Eu queria trazer um outro ponto, né? É claro, Deus ele pode usar um psicólogo para ajudar vocês, né? Pode usar um psiquiatra. Deus usou uma mula para falar com um balão, pode usar um psicólogo para falar com vocês. Né? Aí vocês não concordam não, gente. É uma piada. Brincadeira. Mas a ideia é que quando vocês verem alguém sofrendo no meio aqui, né, de vocês, da igreja, cuidado com a forma como se aborda. Uma vez, depois de um tratamento longo de um paciente com um quadro depressivo maior, profundo, já no processo de alta, nas últimas entrevistas ali em terapia, eu perguntei para ele, e aí, meu amigo, como foi o seu processo? A gente está chegando ao final. Ele falou, Jarbas, eu preferia ter tido um câncer do que ter tido depressão. Eu disse, que é isso, rapaz? Puxa, câncer é uma doença que come uma pessoa viva ali, quimioterapia é um processo horrível, o efeito colateral é pesadíssimo. Por que você preferia ter um câncer do que uma depressão? Ele fez, porque quando você está deprimido, a pessoa acha que você não tem fé, que você é descuidado, que você é desleixado, que você é preguiçoso, que é só orar, que é só isso, que é aquilo. E tudo isso faz parte. Inclusive tem um livro muito bom, falem com o pastor Bruce, a livraria dele está aí fora, chamado Disciplinas Espirituais. Vale muito a pena esse livro. Fantástico. Porque, fazendo só esse pequeno parêntese, quando vocês colocam disciplinas espirituais no dia a dia de vocês, assim como tem disciplina para ir para a academia, para ler um livro, para trabalhar, para comer bem, oração, jejum, comunhão, adoração, a psique se centra, né? Deus usa essas disciplinas para centrar a gente. Então, voltando ao quadro do paciente, ele falou, eu preferia ter tido um câncer, porque quando o câncer as pessoas veem, a depressão ninguém vê, né? Então, quando vocês verem alguém que está passando por alguma coisa, ore por essa pessoa, mas que Deus coloque muita compaixão no coração de vocês, por alguém que sofre com questões de saúde mental, porque a saúde é do corpo, né? E a mente não está dissociada do corpo, né? Porque passou daqui, ó, que não é mais saúde, né? Então, era essa mensagem que eu queria deixar também para vocês. Responder a senhora da seguinte forma: a minha crença naquilo que eu vejo como médico e vejo também como teólogo. Deus, ele pode curar, mas ele não tem a obrigação de curar. Esse é um ponto, não tem a obrigação de curar. Quando Deus opera a cura, não é pelo mérito da pessoa que foi curada, é pela manifestação da sua graça e misericórdia. Paulo tinha um problema discutido dentro da teologia, e ele suplicou a Deus que resolvesse aquele problema 3 vezes, e a palavra de Deus foi, a minha graça te basta. Então, a grande questão nessa situação é, quem é que Deus utiliza para operar as curas? Os médicos, os psicólogos, os terapeutas. Nós somos instrumentos de Deus para operar a cura e transformar a realidade dessas pessoas. Mas, no entanto, existem situações em que Deus opera a cura de um câncer. Eu tenho um relato de uma paciente que foi diagnosticada com câncer, e ela disse que quando retornou no hospital, depois de um tempo, o médico disse, olha, eu não sei explicar a senhora, mas o câncer não está mais aqui, certo? E ela não esperava nem a cura, ela foi para fazer já a cirurgia. E na hora que o médico fez o exame, disse, não tem mais nada aqui, eu não sei explicar. Então, glorificou a Deus e disse, o seu Deus, ela disse que era cristão, seu Deus lhe curou, foi a explicação. Eu vou citar um caso aqui rapidinho de um pastor, a década foi de 90, o nome dele é Antônio César. E por que eu cito o nome dele? Porque ele escreveu um livro sobre isso e me citou. Esse pastor foi diagnosticado por mim na ocasião com AIDS, foi quando estava tendo AIDS. Ele tinha uma vida pregressa de prostituição, de uso de drogas, antes de ser pastor. E ele era casado, ele tinha filhos, né? E ele foi diagnosticado com AIDS. Um dia eu encontrei esse pastor sentado na praça, e eu perguntei a ele, e aí, como é que o senhor está? Ele disse, aqui sentado, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. E naquele momento, Deus me utilizou para exortá-lo, e dizer a ele, por que o seu pensamento é esse? Porque
Deus não me curou da AIDS, eu continuo com AIDS. Eu digo, e qual é a obrigação que Deus tem de lhe curar da AIDS? Agora, uma coisa eu posso lhe dizer, o milagre é a sua esposa e seus filhos terem nascido sem AIDS. O milagre é você ter convivido com ela esse tempo todo e ela não ter adquirido. Agora, Deus, Ele pode lhe manter na AIDS para a glorificação do seu nome. Esse pastor foi o pastor que mais evangelizou e mais tirou pessoas da droga na cidade de Elísio Medrado. E depois ele foi para a feira. E um dia ele abriu a boca e disse assim, eu estou curado, o doutor Amorim disse que eu estou curado. Eu digo, não use o meu nome. Eu disse que está mantido. Mantido você está, e até hoje ele está vivo. É um dos poucos casos. E o mais interessante, alguns anos depois, a esposa engravidou. E o nome da menina é Vitória. E eu chamei ele e digo, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Como é? Ele disse, porque é um milagre de Deus, e realmente a menina nasceu sem AIDS. Todo ano se pega o sangue dessa mulher, da mulher dele, manda para Nova Jersey para poder fazer estudos para saber por que ela não adquiriu AIDS. E a explicação que eu tenho é a preservação de Deus. Então, Deus cura, Deus restaura, mas Ele não tem obrigação nenhuma de nos curar, mesmo porque um dia todos aqui morrerão e terão que morrer de alguma coisa, ok? Mas a eternidade nós não teremos mais nenhuma dessas situações. Boa noite a todas, eu sou Érica Pandolfi. Eu percebi que existem questões que são físicas, questão realmente médica, né, a biologia, tem questão que é emocional, e que não adianta, você pode dar o remédio que quiser, você pode fazer o tratamento médico que quiser, não vai resolver, porque a questão não está ali, a questão está aqui, está na emoção. Mas a minha pergunta para vocês é, quando discernir, em que momento direcionar uma pessoa para um tratamento espiritual? Quando discernir? Até que ponto aqui é o meu trabalho, a partir daqui tem que entrar o espiritual? Hoje, na nossa anamnese, na psiquiatria, uma dos enfoques que a gente faz é a vida espiritual da pessoa. Qual é a prática religiosa que o senhor ou a senhora tem? Você congrega, frequenta algum grupo religioso? Como é que você se sente nessa religião? Como é que você se vê dentro dessa religião? Qual é a sua participação? Certo? E como é que você está em relação à sua religião? Né? Então, isso aí é uma abordagem que a gente traz para qualquer paciente, quando a gente está querendo observar, né, aquilo que tem um conteúdo somático, aquilo que tem um conteúdo emocional. E aí, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas, claro, né, que vão dizer assim, olha, eu estou fazendo já um acompanhamento com o meu pastor, ou o padre da minha igreja, ou meu líder espiritual, certo? Ou o pai de santo. Então, eu recebo o paciente de todas as matrizes. E eles encaminham, porque identificaram que, além da questão, ou melhor, que não tinha uma questão espiritual e era uma questão física. E muitas vezes, né, a gente recebe pacientes que você vê uma demanda muito grande do contexto espiritual e que o físico não está melhorando por conta justamente dela não ter tratado aquela questão espiritual. Por exemplo, vamos lá. Tem uma paciente que ela disse assim, doutor, eu tenho dentro do meu coração um sentimento de vazio, um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza muito grande, uma dor muito forte, que ela é membro de uma igreja. E aí eu citei para ela o seguinte, Jesus disse assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Você me trouxe uma demanda que você tem algo que lhe fere, que está ali dentro de você, que você sente esse vazio, essa culpa, que foi a palavra que ela utilizou. Se essa culpa você já confessou, ela aí parou e disse assim, não, eu nunca confessei. Então essa questão do nunca confessei, nunca cheguei para expressar, para colocar, para atrasar, ela sai do contexto somático e vai para o contexto agora espiritual. Certo? Eu mandei ela fazer o aconselhamento com o pastor dela, que eu conhecia, trabalhar essa questão, certo? E tirar de todo o coração dela aquela dor que ela carregava em relação a alguém da família que teve uma história de abuso sexual, né? Então, dentro dessa perspectiva, Érica, quando o paciente ele é espírita, quando o paciente ele é do candomblé, quando o paciente é
de uma área, eu mando ele procurar o líder espiritual dele, certo? É o líder espiritual. Eu não vou poder interferir nesse instante, dentro da concepção que eu tenho teológica, de dizer assim, mas isso aí não está ferindo o princípio. Não está ferindo. Eu estou agindo ali naquele instante, dentro de uma perspectiva médica, onde eu tenho que respeitar a individualidade do paciente e a sua prática religiosa. O que não impede de eu dizer, Senhor, abre os olhos dela para que enxergue a verdade. É diferente. Já tive uma oportunidade, sem querer levar muito tempo, de um paciente que chegou para mim lá em Cajazeiras, na época que eu trabalhava lá, um senhor já idoso, abatido, entrou numa cadeira de rodas, acompanhado da esposa, e aí naquele momento eu disse, o que é que está abatendo tanto o senhor? Ele disse assim, doutor, eu vou morrer, eu tenho um câncer de próstata, não tem mais jeito para mim, minha esposa não quer entender isso, eu vou morrer. Eu disse, sim, mas além de o senhor morrer, não existe mais nada que possa lhe trazer pelo menos uma perspectiva. O senhor já viveu a infância, a adolescência, tudo isso, teve momentos bons, coisas boas, tem uma família, tem filhos, tem todos esses aspectos. Será que tudo isso leva o senhor a esse estado de desespero? E se eu disser ao senhor, naquele instante, que existe uma perspectiva além da vida? Eu não sei qual é a religião que o senhor pratica, eu não sei o que é que o senhor faz, mas existe uma perspectiva além da vida, e essa perspectiva, ela está em Jesus Cristo, que morreu para nos trazer salvação. Ele chorou, e ele disse assim, doutor, eu sou desviado da igreja. Eu digo, então se reconcilie agora e vive a eternidade. Eu não passei nenhum remédio para ele, e ele saiu dali dizendo, eu não tinha essa... Está claro, eu tive que vir aqui, quando eu vim para cá, eu marquei com o médico, eu marquei com a outra médica faltou. Quando eu disse assim, eu vou me embora, eu disse, mas tem um outro médico aí, ele fez assim, então eu quero me consultar com esse outro médico. Foi Deus que me direcionou, eu sou afastado da Assembleia, eu digo, volte para a Assembleia e viva a sua eternidade. Então, essa é a dimensão espiritual, compreende? E aí você tem que ter o discernimento de dizer, o que é que está afetando o psicológico desse indivíduo, o que é que está conduzindo ele a essa falta de perspectiva de vida. Então, para mim, como médico, a vida termina aqui, mas como teólogo, ela continua. Quando enfrento uma situação dessa, eu olho muito para as questões de ética e também de quebra de preceitos bíblicos. E nesse sentido, o pastor, ele deve buscar, pelo menos conhecer um pouco, né, da área emocional, psíquica, para que ele possa fazer esse discernimento com segurança. Porque se ele não tiver esse preparo, vai ser muito difícil para ele fazer esse diagnóstico, o que é espiritual e o que é emocional psicológico. Então, quando isso acontece, por exemplo, no meu caso, eu olho se a pessoa tem quebrado preceitos bíblicos, tem vivido uma vida totalmente contrária à ética, aquilo que Deus tem proposto para a gente, eu avalio aquilo como um problema espiritual. Mas, às vezes, também as duas coisas estão em curso. A pessoa está com um problema psicológico, emocional, e também está com um problema espiritual. Aí os dois profissionais têm que se unirem em torno do tratamento dessa pessoa. Há também questões, não é, como o transtorno dissociativo de identidade, que é muito difícil para um pastor separar isso aí. A pessoa se comporta de uma forma muito estranha. Ela fala com a idade de 5 anos, ela começa a falar muito fino, fala como se ela tivesse 13 anos, então ela fala 8 ou 9 timbres de voz. Dá a impressão de que a pessoa está endemoniada, mas na verdade a pessoa não está endemoniada. A pessoa está sendo vítima desse transtorno aqui, ó, transtorno dissociativo de identidade. Então, se o pastor não tiver um pouco de preocupação para ele saber como lidar com uma situação dessa, né, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, sai daqui, Satanás, vai para lá. Então, isso aí não vai corresponder à verdade. Então, esse problema é um tanto difícil, mas eu acredito que com um pouco de conhecimento a gente vai poder separar essas duas questões, não é? E olhando a ética, olhando o que a Bíblia diz sobre o assunto, você pode realmente ver se é espiritual, e se você olhar um pouquinho mais para o emocional, você vai ver que as duas coisas podem estar se processando ali. Em 1988, eu ainda não era formado, eu era estudante, mas já trabalhava na área.
E do lado da maternidade, onde eu trabalhava em Castro Alves, na cidade de Castro Alves, fazia a parte clínica, a parte de maternidade, do lado tinha uma casa de um pessoal que sempre andava lá na maternidade, construiu amizade, e no dia 27 de setembro, eles estavam fazendo o caruru de Cosme e Damião, 27 de setembro. E, de repente, o pessoal chegou lá na maternidade e disse assim: doutor, pelo amor de Deus, doutor, sabiam que eu era evangélico, doutor, pelo amor de Deus, dá uma chegada aqui na casa do lado aqui, que fulana de tal está incorporando o demônio e está lá se estribuchando, a expressão que utilizou, no chão. E aí, quando eu entrei na casa, eu disse assim: gente, isso aqui não é um demônio, isso aqui é um choque anafilático, adrenalina e corticoide. Ela era alérgica a alguma coisa que estava no caruru. E ela já estava, e o pessoal achando que ela estava incorporando o Cosme, e alguém foi me chamar, porque disse assim: eu sou evangélico, para expulsar esse demônio. Essa questão de, eu estou ouvindo voz, estou vendo, a gente tem que ter esse discernimento realmente, porque senão, minha amiga, é aquilo que falou, tudo é demônio, então é o demônio de, e por aí vai. Sempre que eu estou tratando um irmão no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é: você já conversou sobre isso com o seu pastor? Porque eu penso o seguinte, que um trabalho clínico que eu faço, ele tem uma limitação. O trabalho de aconselhamento bíblico que um pastor faz, ele tem um alcance diferente do aspecto psicológico. Como eu disse, são duas fronteiras que se borram, porém são coisas diferentes. Duas questões eu acho que a gente, como profissional de saúde aqui, enfrenta. O primeiro tem pastores que estão fazendo dos seus gabinetes reguladores de psicoterapia. Então, não, converse com o psicólogo e não trata aquele irmão que está sofrendo, porque hoje em dia o ganho secundário da doença é algo que se ganha muito, né? Então, a pessoa tem um crachazinho que hoje tem um quebra-cabeça. E aquilo, né? Então, é o autista. Né? A outra pessoa tem um problema, não trate tal coisa. Fica parecendo muito secretaria de escola, às vezes. Né? A escola não quer mais lidar com o sintoma do aluno, manda para o psicólogo. Né? Hoje, antigamente, na escola que eu estudei, não tinha psicólogo. Hoje, as escolas têm psicólogos e mandam para os alunos para os outros psicólogos. Né? Uma vez eu recebi uma paciente, e aí a psicóloga da escola me ligou e fez: Jarbas, adorei seu trabalho, me fale se eu vou indicar sempre para você. Eu disse: não, minha querida, chupa sua manga aí, né? Resolva seus problemas, não mande para mim não. A criança não pode ser um sintoma da escola e o irmão não pode ser um sintoma simplesmente que o pastor trata dessa forma. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o psicólogo que vai espiritualizar tudo, né? E aí é aquele cara que, em vez de ele fazer o trabalho dele, ele começa a orar pelo paciente. Não que não possa, se o paciente pedir. Os psicólogos acabam espiritualizando muito o processo clínico e perde a técnica e o progresso da terapia. A terapia é um serviço, tem começo, meio e fim, tem que ter técnica, tem que ter um direcionamento, tem que ter a construção de um plano terapêutico. Faça o trabalho clínico, cuide da sua espiritualidade, cuide das outras áreas de sua vida, mas saiba que cada caixinha é uma caixinha, porém ela se comunica. Né? A ideia é muito cartesiana de, não, isso aqui é espiritual, isso aqui é psicológico, isso aqui é emocional, isso aqui é do trabalho, isso aqui é... Não, tá tudo interligado, está tudo interligado. Edgar Morin, que é um filósofo português, gosto muito dos livros dele, ele escreve uma teoria da complexidade. Ele fala de uma teia de aranha, onde a mosca, ao tocar parte da teia, toda a teia reverbera e avisa para a aranha que a mosquinha está lá grudada. É a mesma coisa com o aspecto psicológico da nossa vida, está tudo interligado. Então, só esses dois pontos. Pastores fazem dos seus gabinetes reguladores de psicoterapia, psiquiatria, e psicólogos que são muito espirituais, e aí vira aquele mistério, né, tal, e não é para ser assim. Olha, muito obrigado, viu, por aceitar o convite. Ficamos felizes, mas certamente nesta noite todos que puderam comparecer foram agraciados com conhecimento, a complexidade do tema, apesar de que cada dia o tema saúde mental parece já ser um tema batido, muitas produções, palestras, mas não é verdade. É um assunto que exige bastante compreensão, entendimento,
E na área teológica também é um grande desafio. Mas nós entendemos que precisamos nos debruçar sobre esse tema e compreender a complexidade que envolve também o tratamento com a saúde mental. Que bom que Deus tenha levantado homens como o doutor Amorim, como o irmão Jarbas, pastor Marinaldo, que tem se dedicado ao estudo e ao conhecimento nessa área.